pensa no seguinte cenário. Um plano militar ultra-secreto, elaborado ali para defender as fronteiras do Brasil numa guerra, sabe? Uhum. Esse plano, que é questão de sobrevivência nacional, pode ficar trancado e escondido do público por, no máximo, 25 anos. Sim, esse é o teto. Exato. Mas, por outro lado, a nota fiscal daquela padaria onde uma autoridade pública tomou um cafezinho pode ser selada a 7 chaves por um século inteiro. 100 anos. Parece não fazer o menor sentido, né? Nenhuma lógica. E hoje o nosso mergulho profundo tem justamente a missão de entender essa matemática bizarra dos segredos de Estado. E bom, a base de toda essa discussão gira em torno de um embate muito constante dentro da engrenagem do Estado brasileiro. É aquela tensão perene, sabe, entre o direito inalienável da sociedade de saber o que está acontecendo e a necessidade estratégica do governo de esconder certas coisas. E sobre isso, existe uma citação nas nossas fontes de hoje que captura o cerne dessa tensão de uma forma assim brilhante. Ah, do juiz americano, né? Isso, do Louis Brandeis, o ex-juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos. Ele cunhou a seguinte frase: a luz do sol é o melhor dos desinfetantes. A luz elétrica, o policial mais eficiente. Nossa, perfeita. É a premissa de que a publicidade inibe o abuso de poder, tipo, melhor do que qualquer outra ferramenta inventada. Com certeza. Mas olha, isso nos obriga a fazer um aviso fundamental logo de cara, antes de abrirmos as pastas de documentos de hoje. Bem lembrado. As fontes que baseiam a nossa investigação de hoje tocam repetidamente em temas muito sensíveis, como gastos de autoridades, decretos presidenciais, os famosos cartões corporativos. E a gente sabe bem o peso disso. Pois é. No contexto brasileiro moderno, esses são assuntos que funcionam como pólvora pura, né? Acabam inflamando paixões partidárias, tanto na direita quanto na esquerda. Exatamente. Por isso, a gente precisa deixar cristalino para quem nos ouve agora. A nossa abordagem aqui é estritamente técnica, fria e, acima de tudo, imparcial. Isso. A intenção da nossa análise não é de forma alguma defender a gestão A ou atacar a administração B, nem endossar nenhuma dessas narrativas políticas que a gente vê por aí. É importante frisar isso. O nosso foco é dissecar a mecânica jurídica, entender como esses carimbos de sigilo funcionam na prática e relatar os fenômenos descritos nos documentos originais com total distanciamento. Vamos olhar apenas para as regras do jogo. E se vamos examinar as regras, o nosso ponto de partida obrigatório é a Constituição de 88. A nossa regra de ouro. Exato. A partir de 88, a regra de ouro do sistema brasileiro é justamente essa luz do sol que o juiz Brandeis citou. A publicidade dos atos administrativos é o padrão. Ou seja, tudo tem que ser aberto. Em tese, sim. O sigilo, na verdade, é uma ruptura desse padrão. Ele é uma exceção que precisa ser rigorosamente justificada. Bom, para a gente entender como o Estado consegue esconder informações, primeiro a gente precisa olhar para o manual de instruções criado para mostrá-las. Vamos desempacotar isso? Vamos lá. Esse manual é a Lei 12.527 de 2011, a famosa LAI. A Lei de Acesso à Informação. Isso. E o que chama muita atenção nas anotações é a amplitude dela. A LAI não mira em um almo só. Ela abrange o executivo, o legislativo, o judiciário, além da União, dos estados e dos municípios. Todo mundo está debaixo do guarda-chuva dela. Todo mundo. E a estrutura se apoia em 2 pilares bem práticos. Primeiro, a transparência ativa, que é aquela obrigação de publicar proativamente contratos e salários lá no portal da transparência. Uhum. As coisas que já têm que estar na internet por padrão. Exato. E o segundo pilar é a transparência passiva, que é o direito de qualquer pessoa de ir lá, bater na porta e solicitar o que não está publicado. E é aí que a coisa esquenta. Porque a transparência passiva é frequentemente onde a engrenagem burocrática entra em atrito. Como assim? Atrito. Pensa bem, ela exige que a máquina pública pare o que está fazendo, reserve um servidor para responder um questionamento vindo de fora. Pode ser de um pesquisador, de um jornalista ou até de um estudante. E a lei tentou blindar o cidadão para que esse processo não fosse impossível. Eu gosto de visualizar a LAI como um grande restaurante de portas abertas. Como assim, um restaurante? Tipo assim, quem entra nesse restaurante para consumir não precisa explicar para o garçom os motivos filosóficos pelos quais deseja ver o cardápio.
ou saber como a comida é feita. Ah, entendi a analogia. O simples fato de você estar ali, na condição de cliente, já garante o direito à informação. Na relação com o Estado, a lei estipula que a informação é gratuita e, o mais importante de tudo, tira a exigência de motivação. Ninguém precisa justificar um interesse específico para pedir os dados. Essa analogia do restaurante ilustra bem a dinâmica, viu? E a lei também coloca um cronômetro rigoroso na mão do garçom. O órgão público tem exatos 20 dias para entregar a resposta solicitada. 20 dias cravados. Cravados. Existe, sim, a possibilidade de prorrogação por mais 10 dias úteis, mas olha só, apenas se houver uma justificativa técnica expressa. O interesse público não precisa ser provado por quem pergunta. Ele já é presumido pela própria lei. Mas é aí que o sistema encontra o seu gargalo. Em que momento o gerente desse restaurante pode trancar a porta da cozinha, colocar um segurança na frente e alegar que a receita do bolo não pode ser vista de jeito nenhum? A lei admite esses apagões legais. Quando exatamente? A grande justificativa primária para esses apagões gira em torno da segurança da sociedade e do Estado. A legislação desenhou uma escala de tempo baseada na gravidade do dano. Tá, e quais são os graus? Se a divulgação põe em risco, digamos, uma operação policial contra o crime organizado que está rolando agora, o Estado aplica o grau reservado, que tranca o documento por 5 anos. 5 anos, ok. Se a revelação prejudica uma negociação diplomática sensível ou um projeto tecnológico avançado, sobe para o grau secreto de 15 anos. E tem mais um nível acima desse, né, o teto? Tem. O grau ultra secreto, que é de 25 anos e pode ser renovado só mais uma vez, e as fontes apontam que isso existe para proteger estratégias militares e soberania territorial. Ameaças existenciais à nação, praticamente. Exatamente. Mas os documentos listam algumas coisas inegociáveis, a portas que a lei proíbe taxativamente de serem trancadas. Quais portas? É absolutamente proibido aplicar o carimbo de segredo sobre informações que revelam violações de direitos humanos praticadas por agentes públicos, e o mesmo vale para dados essenciais para a tutela de direitos fundamentais. O Estado não pode usar o segredo para cobertar os próprios crimes. Perfeito. É uma trava de segurança. Como uma hospedagem ou alimentação, ganha um escudo de 100 anos sob a justificativa de vida privada. O que é fascinante aqui é que esse paradoxo é, sem dúvida, o grande ponto focal do debate sobre opacidade no Brasil. Para decifrar isso, a gente precisa entender que o sigilo de 100 anos não tem nenhuma relação com a segurança nacional. Nenhuma? Nenhuma. O carimbo secular é extraído de uma categoria totalmente diferente da lei, que é o artigo 31. E o que diz esse artigo? O objetivo dele é puramente lidar com informações pessoais, proteger a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Mas espera aí. Isso significa que a base legal abandona o argumento de risco ao Estado e adota a premissa de que detalhar gastos com dinheiro público violaria a intimidade da autoridade. Sim, é exatamente essa a manobra. Mas as fontes apontam um choque de princípios direto aí. A gente está lidando com recursos do pagador de impostos, não com o salário particular do agente político. Pois é. A doutrina clássica de transparência defende que, ao assumir um cargo público e usar o erário, a esfera de privacidade da pessoa sofre uma redução automática. E drástica, diga-se de passagem. O artigo 31, na sua essência original, ele foi concebido para proteger cidadãos comuns em situações de vulnerabilidade. Dá um exemplo. Por exemplo, blindar o prontuário médico de um paciente do SUS para impedir que o histórico dele vaze. Ou proteger dados escolares de menores de idade em programas de assistência. Ele nunca, jamais, foi talhado para ocultar faturas de supermercado de líderes políticos. Ou seja, há uma distorção pesada aí, que as nossas fontes diagnosticam como a criação do Estado opaco. É um termo forte e muito real. Eles usam uma interpretação incrivelmente elástica dessa proteção à vida privada. E para piorar, o poder público muitas vezes funde essa justificativa com outro artigo, o 24, que trata da segurança física da autoridade. Ah, o artigo 24.
Essa fusão cria uma camada dupla de blindagem que é quase impossível de perfurar. Como eles fazem isso na prática? O governo argumenta que revelar a logística, tipo, quais hotéis a equipe presidencial frequenta, quem fornece a comida, quais rotas eles usam, tudo isso poderia mapear vulnerabilidades e facilitar um atentado contra o chefe de Estado. O que, num primeiro momento, faz sentido. Faz. O Gabinete de Segurança Institucional invoca essa justificativa de risco para dar o grau reservado, lembra? Aquele de 5 anos de proteção. Certo, o GSI pede 5 anos. Mas como isso vira 100? Aí que tá. Na prática, essa preocupação legítima de 5 anos vira um cavalo de Troia para o artigo da intimidade. Eles misturam o risco de atentado com a exposição da rotina familiar e a despesa corriqueira ganha indevidamente um século de escuridão. Nossa, o resultado é um escudo de 100 anos para não mostrar um recibo de padaria? É a transformação da lei numa ferramenta rotineira de gestão de imagem. Eles evitam o escrutínio imediato de despesas que renderiam manchetes desconfortáveis na imprensa. Bom, se a nossa regra foi distorcida até virar essa anomalia toda, a gente precisa olhar para fora, como a nossa análise fez nas fontes procurando um espelho internacional. As outras democracias fazem isso? Porque blindar gastos correntes por um século não soa muito como o padrão do mundo livre. Não sou e não é. A leitura do cenário internacional mostra filosofias completamente diferentes. Nos Estados Unidos, por exemplo, a base é o FOIA, o Freedom of Information Act. E como funciona lá? Lá, a força motriz é a desclassificação automática. A regra diz que a vasta maioria dos documentos perde o sigilo em, no máximo, 25 anos. Ponto. E para passar disso? Chegar a 50 ou 75 anos? A barra de exigência é assustadoramente alta. Precisaria expor a identidade de agentes infiltrados no exterior ou detalhar funcionamento de armas de destruição em massa. Caramba! Então tentar aplicar 100 anos numa fatura de hotel da Casa Branca. Causaria uma implosão institucional na hora. O Congresso americano e o GAO, que é a agência fiscalizadora deles, auditam essas contas de perto. A cultura lá é que o dado financiado pelo cidadão pertence ao cidadão no minuto em que é gerado. E no Reino Unido? Eles têm toda aquela tradição monárquica, né? Tem, é uma tradição mais restritiva por causa desse histórico imperial. Mas mesmo eles estão recuando. Eles reduziram a regra geral de retenção de arquivos de 30 para 20 anos recentemente. Mas as anotações dizem que eles têm uma regra de 100 anos também. Eles têm. Só que o diferencial crucial é a aplicação prática. O Reino Unido usa os 100 anos para proteger coisas como diários íntimos da família real ou dossiês pesados de espionagem da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, você precisa de um segredo nível James Bond para conseguir 100 anos de sigilo. Basicamente isso. E o ponto focal é quem toma a decisão. Não é o próprio político interessado nas eleições que assina um decreto escondendo a própria conta. O crivo passa por comissões totalmente independentes. Faz toda a diferença. E na França? Na França, os 100 anos são confinados a dados médicos e informações processuais de menores de idade, igual o nosso artigo 31 deveria ser. Gasto político obedece a regras de publicidade muito severas. E a Suécia, que as fontes destacam bastante. A Suécia ilustra bem o abismo entre o Brasil e o resto. Eles têm a lei de transparência mais antiga do mundo, de 1766. 1766. Nossa. Sim. E lá, negar acesso a um documento exige uma fundamentação técnica tão absurda, tão milimétrica, que o cidadão tem recurso judicial imediato para derrubar a barreira. O diagnóstico dessa viagem internacional é muito evidente. A falha do Brasil não é a existência da lei no papel. O problema crônico é a banalização genérica e a falta de órgãos independentes para carimbar o que é segredo. É sempre o próprio poder que gasta que também decide esconder. Exato. O que nos conduz inevitavelmente para a discussão das vias de cura. Já que o diagnóstico mostrou esse cenário, o que a gente faz? Como a gente desmonta esse estado opaco sem precisar rasgar a lei? A saída principal apontada pelos documentos passa por empoderar os freios e contrapesos que já existem. E o primeiro ator nessa linha de frente é a Controladoria Geral da União, a CGU. A CGU atua como uma espécie de
Tribunal Administrativo, certo? Isso. Ela analisa os recursos. Se um ministério carimba o cardápio presidencial, a CGU tem que entrar e reexaminar o mérito daquela negativa. Mas eles têm força burocrática para arrancar o carimbo? Tem. A jurisprudência mais técnica da CGU já consolidou uma diretriz muito clara. Independentemente do risco da viagem, o valor total do gasto e o CNPJ do fornecedor pago com dinheiro do Tesouro devem vir a público. Sempre. Então só logística fica em segredo. Exatamente. A omissão só se justifica nos detalhes granulares, horários exatos, a planta do andar do hotel, coisas que dariam vantagem para um agressor. E aqui entra um conceito técnico das anotações que me parece a engrenagem mais poderosa para resolver isso tudo. O tal do teste de interesse público. Esse teste é fantástico, porque ele inverte totalmente o ônus da prova. Como assim, inverte? Ele exige que o administrador faça uma equação de danos. Ele não pode mais só citar o número de uma lei no ar. O gestor é obrigado a demonstrar com cálculos lógicos que o prejuízo de divulgar a nota fiscal é muito maior do que o benefício democrático da transparência. A balança precisa provar o dano na prática. Isso. E se ele falhar nessa prova analítica, a decisão padrão é derrubar o sigilo e liberar o documento na hora. Vou materializar isso para nossa audiência. Se tem lá uma fatura de hospedagem de R$30 mil numa viagem oficial, o teste exige que o gestor prove como saber o nome do hotel prejudica a soberania do Estado mais do que o direito cristalino de milhões de brasileiros de conferir se não houve superfaturamento. Exatamente essa lógica. E além dessa matemática, os documentos batem muito forte na tecla da responsabilização de quem assina o carimbo. Porque o inibidor definitivo da banalização é a punição. Impor regras de revisão automática é vital. O sigilo tem que ter prazo de validade curto, mas, acima de tudo, se ficar comprovado que o gestor abusou do poder dele só para blindar a imagem de um aliado político... Usando a desculpa da segurança do Estado? Isso tem que ser julgado e punido como improbidade administrativa. O abuso tem que gerar um custo real para a carreira daquele servidor ou daquele ministro. Olha, as análises que a gente dissecou chegam a usar uma analogia incrível que resume tudo. No fim das contas, a regra de democracias como a Suíça deveria valer aqui. Quem paga a conta tem o direito inegável de ver o recibo. Perfeito. Essa máxima suíça expõe bem a natureza do recurso público. O sigilo estatal não é um privilégio desenhado para garantir conforto para quem está no poder. De forma alguma. Ele é uma ferramenta bruta, de exceção, só para proteger a integridade territorial do Estado. Quando eles subvertem isso para evitar críticas na imprensa, eles provocam uma ruptura gigantesca no contrato social. A confiança nas instituições derrete. O que amarra de forma muito nítida todos os pontos da nossa investigação de hoje. A gente começou estabelecendo que a publicidade atua como a luz do sol imperativa. Depois a gente dissecou como a distorção do artigo 31, misturado com segurança física, acabou construindo essas muralhas de 100 anos sobre compras de supermercado e hotéis. E olhando para fora, a gente viu o abismo prático. Exato. O mundo desenvolvido aplica métricas implacáveis para dinheiro público e deixa o carimbo de segredo na mão de tribunais técnicos, independentes, sem interferência partidária imediata. O saldo dessa análise toda mostra que a burocracia do acesso à informação, não é só um mero detalhe processual, é a estrutura respiratória de uma democracia saudável. Sem o recibo auditável na mesa, qualquer controle sobre o poder vira só retórica vazia. Concordo plenamente. E olha, para fechar, ao refletir sobre essa nossa viagem internacional, um detalhe dos relatórios ficou martelando aqui na minha cabeça. Qual detalhe? Nossas fontes citaram, de passagem, a arquitetura digital do governo da Estônia. Ah, o país báltico, sim. Hoje, aquele país roda quase 100% da administração pública em plataformas de blockchain. Eles registram todos os atos de forma descentralizada e imutável.
Isso me levanta um pensamento muito provocativo. Lá vem? A hipótese de que o modelo tecnológico acabe superando a própria vontade do político de ocultar o dado. Exatamente isso. Imagina um futuro não tão distante, onde a ideia de esconder se torne simplesmente impraticável. Vivemos num avanço tão rápido, onde cada transação, licitação, nota fiscal deixa um rastro digital criptografado impossível de ser apagado. O dinheiro deixa pegadas permanentes agora. Será que o próprio conceito de sigilo estatal, dessa forma rudimentar que a gente conhece, de trancar a pasta num arquivo de aço, está com os dias contados? Em algumas décadas, o Estado talvez nem tenha a capacidade tecnológica de impor apagões de 100 anos. É um prospecto muito disruptivo, né? A transparência é imposta pela própria arquitetura da internet e não pela boa vontade do governante. A luz do sol que as leis sozinhas não conseguiram garantir. Sem dúvida. É um cenário fascinante para a gente continuar monitorando enquanto assistimos às próximas movimentações nessa queda de braço eterna entre a luz do sol e as gavetas trancadas da República. Sem dúvida. E nossa análise aprofundada das fontes encerra por aqui. Para quem acompanha a nossa investigação de hoje, fica o convite de sempre. Continuem questionando o que está por trás das portas fechadas e, aconteça o que acontecer, continuem exigindo os recibos. Até a próxima investigação.